Bem-vinda a mais um episódio do Pod Prosa de Engenharia e o tema hoje está fantástico, conquistando seu espaço como mulher na engenharia. Não que eu puxe o saco para mulher na engenharia, mas é que eu sou uma, né? Então, eu tenho propriedade para falar desse tema? Nada mais justo. Mas eu conheço alguém que tem mais propriedade do que eu, porque ela trabalha exatamente nessa questão do posicionamento da mulher no ambiente de trabalho, na engenharia mais especificamente. E essa mulher é Marci Alves, bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, Adri. Muito obrigada pelo convite. E aí você já sabe que aqui no Pod Prosa a gente começa começando, porque os 3 minutos são os mais importantes. Então a pessoa tem que agarrar a pessoa que tá em casa, entendeu? Então eu já vou contar logo pra você saber quem é essa mulher incrível, assim você não sai desse vídeo. Ó, engenheira civil, empresária e mentora, especialista em vistorias técnicas de imóveis, gestão de obras e reformas de facilities, coordenadora do programa Mulher do CREA São Paulo, é voz ativa no fortalecimento da presença feminina na engenharia, promovendo capacitação, liderança e impacto no mercado. Se você quiser saber um pouquinho mais do programa Mulher, conheça o podcast da AEAR Noar, que é da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e região, porque a gente gravou um episódio para o podcast da associação falando tudo sobre o programa Mulher. Então, se você quiser saber sobre esse assunto, vai lá no... Deixa aqui, por favor, o link na descrição, tá? Do podcast da associação. Marci é mentora, palestrante, influenciadora digital, direciona outras mulheres e profissionais a reconhecerem a sua identidade, a se posicionarem com autoridade, liderança e confiança nas engenharias e áreas tecnológicas. Combinando experiência prática e paixão por compartilhar conhecimento, Marci é referência inspiradora para mulheres que desejam se destacar e evoluir em suas carreiras e na vida. E eu posso dizer que tudo isso é verdade porque eu sou fã. Ah, né? Maravilhosa. Sigo nas redes sociais, vai deixar também, né, Gui, todas as redes sociais, todas as coisas. Marci, conta pra mim... Quanto tempo de formação? Quanto tempo você está na área? Olha, primeiro, mais uma vez, obrigada pelo convite, pelo tema. Acho que a gente aqui falaria horas sobre todo esse assunto que a gente vai discutir hoje. Então, estou muito feliz de estar aqui, de poder contribuir isso com quem te assiste aqui no Pod Prosa. Então, muito obrigada. Todas as pessoas do planeta estão no YouTube, entendeu? Exato. A gente está ao alcance de qualquer pessoa que fale português e acho que até tem legenda automática já no já aproveita e coloca a dublagem automática para ir para fora do país. Né? Então, pronto. Ótimo. Bom, eu comecei na área... sem saber que eu estava na área. Então, foi minha introdução ali na parte da engenharia civil, na parte de facilities, infraestrutura, desde o meu primeiro emprego. No primeiro emprego como registrada, né? Porque antes disso, eu já trabalhei de outras formas para conseguir o dinheiro, aprender sobre o dinheiro e aprender também a administrá-lo, conquistá-lo ao longo do tempo. Mas eu já me introduzi na área já faz quase 14 anos, ou já tá para 15 anos, preciso fazer as contas certinho, mas é nesse período. E como formada, tenho 6 anos de formação como engenheira. Nunca imaginei ser engenheira, nem tinha passado pela minha cabeça, não tenho nenhuma referência na família. E nunca tive, ao longo da minha trajetória, uma pessoa que falasse assim, olha, a faculdade de engenharia é uma possibilidade para você. Até na época do ensino médio, naquela época decisória, né? Que a gente tem que tomar uma decisão para ir para algum curso. Eu via, principalmente os meninos, tomando a decisão de ir para as engenharias, para esses cursos da área tecnológica, e eu nunca tinha pensado em ir para a engenharia. Pelo contrário, eu tinha pensado em áreas como jornalismo, turismo, a parte administrativa e, inclusive, a minha primeira formação não é nada na engenharia. Então, a engenharia é a minha segunda faculdade. Eu sou formada em gestão e eventos. E eu só fui parar em eventos por conta do turismo, que eu decidi ir para turismo. No final ali do ensino médio, eu decidi me formar e prestar o Enem. Passei, recebi a bolsa, passei em primeiro lugar, fui para turismo, só que a turma na época não formou. E aí, para não perder a oportunidade, eu fui para gestão em eventos, porque uma área está conectada à outra. Então, só fortaleceria. Tomei essa decisão. E por mais que seja totalmente diferente da engenharia, eu falo que essa faculdade foi a minha abertura de portas para o mundo de trabalho. Não pelas oportunidades, porque por incrível que pareça, eu nunca trabalhei diretamente com eventos. Então, não tive nenhum emprego ali na minha carteira voltada para essa área. Mas tudo que eu desenvolvia nas empresas que eu trabalhei, e também por fora, sempre tem algum evento. Isso aqui é um evento, inclusive. É pensado numa logística... Você é um evento, inclusive, né, querida? Muito obrigada. Vou aproveitar esse corte. Tudo que a gente faz na nossa vida é um evento. Então, a gente pensa na logística, nas pessoas, no investimento que tem que ser feito no espaço. E todo esse know-how que eu tive ao longo da minha primeira graduação foi o que me introduziu no mercado de trabalho.
com esse conhecimento. E aí, só que dentro da área que eu estava, era administrativa, infraestrutura, parte de gestão de reformas, sem saber que isso tinha a ver com engenharia, sendo muito sincera. Lá em 2013, 2014, eu estava finalizando. Tem um detalhe. Eu terminei o curso da faculdade, da primeira graduação, e eu falei, bom, para eu ir para turismo, eu tenho que estudar inglês. Eu já falava espanhol. Sim, faz todo sentido. Né? Pensa um pouquinho aqui, deixa eu puxar só um cabelinho que tá aqui atrás. Pronto. Foi? Muito obrigada. Mulher maravilhosa. Precisava fazer inglês, que era super necessário, então não tinha dinheiro para investir em outra faculdade. E no inglês, dinheiro a parte que eu pagava a faculdade, que minha bolsa era 50, eu falei, vou pagar o curso de inglês. Só queria aprender e crescer profissionalmente. No processo de término do curso, eu já tinha migrado de empresa. E a área que eu estava era uma área ainda mais conecta com a engenharia. Exato. Então, estava acontecendo outras obras, reformas. E pelo pequeno know-how que eu tinha na outra empresa, pelo histórico, eu fui direcionada para cuidar dessa área dentro da empresa, na equipe, na época. E aí foi onde eu fui me apaixonando cada vez mais. Dentro disso, estava acontecendo uma obra muito grande, além das pequenas reformas dentro da empresa. Eu estava acompanhando, e foi onde, em um atendimento que eu estava fazendo com um prestador de serviço, ele não queria entregar o serviço que a gente tinha contratado, porque, para ele tinha orçado mais baixo do que o serviço ali. Durante esse processo, eu falei, olha, você tem que entregar o serviço que vocês se comprometeram, uma manutenção de jardim, tipo, uma coisa super simples. E ele tinha 3 meses de empresa nessa época. Ele falou, não, porque eu já gastei mais, enfim, tá diferente do que eu tinha orçado. Eu falei, olha, você veio, você analisou, orçou e você vai entregar o que você se comprometeu a entregar. Independente se você orçou errado ou não. Enfim, no meio de todo esse processo da discussão, mas muito bem controlada, a minha antiga gestora estava atrás de mim, na mesa de trás, com a engenheira responsável da obra. Detalhe, era a única engenheira que eu conhecia, eu nunca tinha conhecido uma engenheira mulher. E ainda tinha aquelas questões de ser uma mulher mais... que acabou se masculinizando para ser respeitada na área. Mas ela era uma mulher totalmente feminina, assim, no sentido de conquistar o seu espaço como mulher e tudo mais. Mas para ela conquistar o respeito ali no local, ela foi se masculinizando, que acaba acontecendo muito conosco. Mas era a primeira mulher engenheira que eu tinha conhecido, mas muito fechada. Então, não tinha tanto contato ainda. No momento da discussão, minha gestora virou e falou assim, Marci, passa a ligação para mim, né, para eu resolver. Eu fiz assim para ela, eu falei, eu resolvo. E continuei no telefone, desliguei, resolvi. Na hora que baixou, eu pensei, pronto, vou ser mandada embora. Como que eu meto a mão na cara da minha gestora, do nada, e falando que eu não ia que eu não ia passar para ela. Mas eu falei, enfrentei a situação, virei para ela, olhei, eu falei, vamos ver agora. E aí ela tava com a cara, ela falou, e aí? Eu falei, resolvi, amanhã ele tá aqui para ele terminar o serviço. E aí a engenheira virou e falou assim, Marci, por acaso, você já pensou em ser engenheira? Aí eu falei, nunca, não tenho nem capacidade para isso, mais uma vez duvidando. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque você tem total perfil de uma engenheira, de uma profissional da área da engenharia, então vá atrás. Aquilo foi um gatilho, eu acredito muito que tudo tem um propósito. Então, desde sempre tem essa introdução, tem os trabalhos que eu fui fazendo ao longo. Quando eu olho para a minha trajetória, tudo já estava sendo direcionado, mas eu não sabia que eu queria aquilo. Foi onde eu fui atrás dos cursos, das faculdades, me identifiquei mais com uma engenharia civil, você também é engenheira civil, maravilhosa, e me identifiquei, formei. E aí, no meio de todo esse processo, foi uma transição muito grande entre CLT para começar a empreender, que a gente vai destrinchar um pouquinho isso também, mas foram muitos desafios que eu trago ao longo da engenharia, principalmente por ser uma mulher numa área tão masculinizada, ainda tão masculinizada como a engenharia civil. Mas eu falo que foi uma das melhores escolhas, porque foi a abertura de muitas outras portas. Antes de eu falar o que eu vou falar, deixa eu te fazer uma pergunta. Eita. Fez diferença na sua vida? Alguém olhar pra você e falar assim, por que você não faz engenharia? Por que você já pensou em ser engenheira? Plantou mesmo a sementinha no seu coração? Fez total diferença, porque muitas vezes a gente não reconhece o valor que a gente tem. No final de semana agora eu escutei um sermão de um amigo que ele falou assim, às vezes a gente precisa entregar o nosso sítio, ou seja, o nosso maior presente que a gente tem para os olhos de outras pessoas. Para que as outras pessoas valorizem o sítio que a gente tem, aquele milagre que a gente tem, que a gente carrega em nós. E quando ela virou para mim e falou assim, você já pensou? E eu falei, não, nunca pensei, ainda como se fosse uma coisa muito ruim.
E foi aquilo dali que fez eu virar a chave para eu ver que era uma oportunidade. E eu já tinha meus 21, 22 anos, então já tinha passado pela primeira faculdade, já tinha uma experiência ali, mas nunca tinha imaginado que eu poderia ser, ainda mais sem nenhuma referência. Foi isso que, com certeza, para mim, é uma posição muito de mentora, a gente vai falar sobre isso. Tem certos mentores na nossa vida, e não é só um mentor quando a gente contrata uma pessoa para nos auxiliar em alguma dificuldade, algum problema, mas mentores que são naturais da vida, que trazem esse olhar para direcionar o nosso caminho. Então, faz total sentido, assim. Gui, põe na câmera central para mim, por favor. Agora a gente vai perguntar junto. Você que está em casa, menino ou menina? Né? Eu acredito que a gente vai ter mais meninas por conta do tema que é, né, conquistando o espaço da mulher, mas nada impede que tenha outras pessoas assistindo. Pergunta. Você já pensou? Você já pensou em algum momento que você pode ser a melhor engenheira da sua família, a maior engenheira da sua área de atuação? Seja na civil, seja na elétrica. Ou melhor, você já pensou em ser uma profissional de qualquer área que nunca passou pela sua cabeça? Porque pode ser engenheira, pode ser uma médica, pode ser uma psicóloga, enfim. Mas, puxando sardinha para a engenharia, né? Você realmente já acreditou que você pode ser uma engenheira? Ou o que brilhar no seu coração, né? Sim. Fica a dica. Vamos lá. Mavence é uma empresa de Marci Alves. Muito bem. Principais serviços: vistorias de análise técnica de imóveis, consultoria técnica, laudos e documentação técnica. O pessoal vai encontrar na internet, né? Como Mavence. A gente vai deixar também os links. Conta pra mim como que nasce Mavence, porque você tava no CLT, pelo que eu tô entendendo. Isso. E como que você decidiu sair do CLT e se tornar uma empreendedora? Eu, Adriana, meu pai era engenheiro. Então, assim, pra mim, era meio que natural. Eu nunca... tinha uma referência. Pra falar que eu nunca fui CLT na vida, eu fui professora. E daí, como professora, eu era registrada. Eu não tenho registro na carteira fora da professora. Gente. E porque a vida toda eu trabalhei ou pro meu pai, ou pra mim mesma. Eu já tive um carrinho de cachorro-quente. Ai, que orgulho dessa mulher. Que era meu. Então, eu trabalhei primeiro pro meu primo, ele não me registrou. E depois... família, né? Sabe normal, como tá é? ali. Aí ele não queria mais o carrinho. Meu pai falou, não, vou comprar o carrinho. Então, aí a gente comprou o carrinho. Daí eu administrei um tempo. Meu irmão administrou um tempo. Minha mãe administrou um tempo. E vendendo cachorro-quente. Então, me conta. Como que nasce Mavence? Como que gera esse ciclo de CLT pra a grande empreendedora que existe em ti? 2020... Na época de pandemia, mas eu não falo que foi esse o motivo, ou saída de empresa, nem nada disso. Foi, na verdade, o ano que marcou a minha identificação, na verdade, a minha descoberta da minha identidade real como Marci. Existe uma Marci antes de 2020 para trás e outra Marci de 2020 para frente. Antes, e aí olhando para minha jornada também, a percepção que eu tenho é que eu vivia muito sobre as expectativas das outras pessoas. Tem pílula pra isso, gente? Não tem pílula, mas tem mentoria. Porque, meu Deus, é um sufocamento isso. Você tá o tempo todo querendo atender a expectativa, querendo ser a boazinha, né? Muita terapia, gente. É muita terapia, muito autoconhecimento, autopercepção. E o que eu percebi é que eu tava querendo crescer, e quando eu falo crescer, era de aprendizado. Eu queria aprender cada vez mais para crescer. Eu sempre falei isso e falo até hoje. Para mim, o dinheiro é consequência. Consequência das minhas decisões, das minhas ações, de tudo que eu faço. Então, naquele momento, na empresa que eu trabalhava, eu queria crescer, mas em aprendizado. Então, já tinha dado o teto ali, e eu queria aprender mais, queria ir para um outro tipo de colocação profissional dentro da empresa para eu aprender. O retorno financeiro, óbvio, o reconhecimento financeiro que ainda mais tem numa empresa registrada, vem com esses atos. Mas não era esse o meu foco. Foi naquele momento eu percebi que nessa minha busca por querer mais para aprender, para crescer, as pessoas acima de mim, gestores na época, eles não tinham o mesmo objetivo de crescimento. E para mim, né, a mesma visão. Então, eu percebi que eu estava dentro de uma caixinha que tinha me colocado e eu só sairia dali se fosse pela decisão deles. As oportunidades que eu gostaria de ter para contribuir com a empresa não era só para mim, era para a empresa. Eu não estava recebendo, já por conta deles mesmos. E aí eu olhei para outras pessoas que já estavam ali há muitos mais anos. Eu tinha quase 8 anos de empresa, quando eu saí.
para outras pessoas que tinham muito tempo diário, eu estava na área de projetos e obras na empresa, mas tinham pessoas que para conseguir um cargo, demorou mais de 15 anos para eles estarem. E eles estavam ainda dentro da empresa. Sendo não reconhecidos nem financeiramente, nem pelo valor profissional, pelo conhecimento. E isso é triste. Não que não aconteça, mas é triste. Primeiro, não pelas outras pessoas não reconhecerem o seu valor, mas você mesmo não reconhecer. E ali, pela minha frustração, pela minha chateação, eu decidi buscar outras oportunidades no mercado, mas no meio da pandemia, como que procura outra oportunidade no mercado? Ou tu garantiu o teu emprego, ou então você realmente ia dar um jeito de qualquer outra forma. Eu acabei tendo que ser afastada da empresa por 50 dias, para não ser mandada embora. E nesse momento eu também fui coagida na época, enfim, pela gestão. Mas acho que não é um ponto tão importante nesse processo. E fiquei 50 dias afastada. Naquele momento que as minhas férias foram antecipadas, eu tinha 50 dias para ficar afastada, eu pensei, 50 dias longe da empresa, eu vou sair, me afastar, quando eu voltar, vamos ver, não preciso mais da Marci, vou mandar embora mesmo. Então, eu fiquei com muito medo. Porque para mim, só aquilo era oportunidade. Só aquilo era possibilidade. A caixinha, a famosa caixinha que eu vivia. Então, no primeiro momento, eu fiquei muito frustrada, muito chateada, mas eu pensei, depois de conversar com um professor, um amigo meu, que ele inclusive é daqui de Atibaia. Jura? Um querido, ele foi meu professor também na época da faculdade. Depois a gente fez alguns trabalhos conjuntos por fora. E aí a gente acabou virando amigo. Então, no momento, eu liguei pra ele. Eu falo que ele foi um dos meus mentores de vida também. Liguei pra ele, compartilhei a dor, contando assim, olha, aconteceu tal coisa, tal. Ele falou, Márcia, aproveita esse momento. Tipo, se na hora que você voltar e te mandar embora, você vai buscar outra oportunidade. Se você ficar lá, então você vê se é o momento certo, mas aproveita isso pra você e tudo. Pensei muito, falei, é isso. Liguei pra ele dias depois, falei, olha, tal dia eu vou entrar de férias, vou me afastar, né? Ficar os 50 dias. Eu quero saber, você não precisa me pagar nada, você não precisa fazer nada. Eu só quero saber se eu posso rodar todas as suas obras, serviços, enfim. Porque eu conheci as obras, projetos e trabalhos, demandas dali da empresa. Mas eu queria aprender mais. Não só em livros, isso eu já sempre fui muito nerd, muito estudiosa. Então eu já fazia isso através do acesso que eu tinha. Do acadêmico, né? Exato. Mas eu queria além daquilo. E outra, a visão de outra pessoa, analisar a visão de outra pessoa nos outros campos de trabalho. Quando a gente estava comentando isso nos bastidores, que quando a gente está na faculdade, a gente acha, por exemplo, na engenharia civil, que é só obras, ou que é só projetos. E não, tem inúmeras possibilidades. Tem a parte de vistorias, tem a parte de documentação técnica, tem a parte de incêndio, na parte dos bombeiros, enfim, tem vários pontos que são complementares e outras atividades, a parte de consultoria, ao invés de você trabalhar só em campo, e que a gente não aprende isso na faculdade. Bom, eu queria, no momento de aprendizado, do meu primeiro dia aos 50 ali das férias, eu passei o tempo inteiro rodando tanto São Paulo quanto interior de São Paulo, em vários lugares, conheci várias pessoas. E é aí, nessa fase, que entra principalmente o posicionamento. Eu reconheço essa virada, eu identifico, porque tive isso ao longo da minha trajetória, mas muito apagada sobre as expectativas de outras pessoas. Durante uma vistoria, ele falou, olha, numa sexta-feira, falou, olha, a gente vai fazer uma vistoria numa universidade para fazer um laudo técnico de acessibilidade e tudo mais. Vamos lá, né, verificar para você ver como que é. Beleza. Eu já trabalhava com a parte de laudos, a parte de auditorias, então já tinha um know-how até dentro da empresa. Já estava formada. Aí, durante a vistoria, o que eu fiz? Eu sempre levava meu caderninho, eu adoro escrever, eu sou do papel, adoro papel. Então, tudo que eu ia vendo, eu ia anotando no caderno e tudo mais, e registrando as fotos. Peguei o final de semana, montei um documento técnico pelo conhecimento que eu tinha, todo um laudo técnico, fui atrás das normas, tudo atualizada, porque eu também tinha que fazer isso na empresa que eu trabalhava. Gente, é muito nerd, gente. Muito. Pegando final de semana pra fazer isso pros outros, sem nem... De grátis. De grátis. Sem ganhar nada, sem pensar em nada. Mas é aquilo. Às vezes a gente faz algo e retorna muito mais. Não sabia o que isso ia me retornar, mas ainda bem que eu tive esse desejo, sabe, de fazer. Segunda-feira eu apresentei esse documento para ele. Falei, olha, não sei se vai contribuir no seu laudo, não, mas veja se faz sentido, né? Eu reuni as informações, humilde, normas. né, Gui? Humilde, né? Porque ela foi lá, ela pesquisou, ela anotou, ela tirou as fotos, montou o documento. Não sei se vai contribuir. Claro que vai contribuir, pelo amor de Deus. A gente nunca sabe. Sabe por que é isso? A insegurança. Porque muitas vezes a gente se garante só naquele espacinho na caixinha. Mas quando a gente vai pra fora, a gente tem medo de estar atuando certo. Principalmente no começo, na maior parte. Dos recém-formados, não tem a segurança. A gente tipo, formei ali. Peguei minha graduação, formei, tirei a carteirinha e tal. E agora?
Eu sou engenheira tipo mesmo? dirigir, né? Você tira a carta e você sai um piloto da autoescola? Claro que não. Entendeu? Mas, Odri, fica bom, não fica depois? Com certeza, né? Por isso que eu tô aqui hoje. E conta o que ele falou do seu lado. No final, ele falou assim, olha, não precisa me entregar, você que vai ficar responsável por esse documento técnico, você que é a engenheira responsável, você vai finalizar os detalhes que tinham que incluir e você que vai fazer a entrega. Esse laudo, eu, obviamente, fiz a entrega e tudo mais. Ele me abriu portas para dar aula na própria faculdade, para o curso técnico de agrimensura, depois na faculdade de agrimensura de lá também. Então, todos os meus alunos mais velhos pensam, menininha com essa cara aqui, que querendo ou não tem uma aparência mais jovem, então dá um destaque. Eu dando aula para outras pessoas muito mais velhas no meio da engenharia e no meio do curso técnico. A maior parte homens. Então, era um frio na barriga absurdo. Sei sobre tudo isso, meu bem. Você sabe muito bem do que eu tô falando. Mas aquilo dali foi onde me mostrou que o passar o conhecimento para outra pessoa é algo que literalmente ultrapassa as barreiras. É que une a sua vida a um propósito. Porque se eu faço só pra mim, Dri, vai morrer em mim. Ah, mas que legado que eu deixo. E não falo legado pra minha família, não é dinheiro, não é coisa material, nem nada disso. Mas o que eu deixo, o que contribuo pra vida das outras pessoas através da minha jornada, da minha experiência, de tudo que eu passo. Então, aquelas aulas também junto, enfim, ao longo do processo, depois que voltou os 50 dias, então eu trabalhava. No meio de tudo isso, eu tinha uma loja de roupas femininas online. Maravilhosa. Eu desenvolvi uma marca pessoal, marca de roupas mesmo com a minha irmã. Então, tinha outros sócios e junto com a minha irmã, mas era tudo família. Então, eu já tinha loja, já trabalhando como CLT. Então, eu trabalhava como CLT, tinha loja, comecei a dar aula nas duas frentes. Foi nesse meu tempo que eu conheci o mercado digital, o marketing mesmo em si, porque é extremamente importante, você sabe também. E não é pra vender coisa no digital, não é. Mas é pra você aprender sobre divulgar, você saber vender o seu trabalho, você aprender, mostrar o real valor que você tem através das ferramentas que tem ali na sua frente. Toda essa maravilha, né? Ó, toda essa maravilha. Põe na central, Gui. Toda essa maravilha sem as pessoas conhecerem, né? Toda a nossa história, tudo que a gente enfrenta e tal. E o quanto que um depoimento, né? Que pra quem você que tá em casa assistindo, e pode ser no Story, pode ser no Reels, pode ser em qualquer coisa, sim, né? Então, você falou isso, né? A internet às vezes traz muitas coisas aleatórias, mas às vezes ela traz coisas importantes. Muito. Depende de onde você tá buscando, meu bem. Sim, né? Com quem você tá se conectando. Se você tá só com páginas de fofoca, memes e etc, não vai te agregar realmente nada. O algoritmo sabe de ti, meu bem. Exato. Olha o seu feed e veja quanto... É que nem falo, você é a soma das 5 pessoas que mais você convive, mas não é só convive no físico, mas e no online? Quem são as pessoas que você segue e acompanha? Te agrega? Te gera valor? Te traz retorno? E quando eu falo retorno, não é financeiro, é de conhecimento, de vivência, de crescimento. Bom, foi aí nessa fase, fazendo tudo isso, né? Eu também comecei a trabalhar com marketing digital, então eu trabalhava como social media para outros profissionais e outras empresas. E, o que mais? Foram 5? Loja de roupa. A loja CLT, loja de... óbvio. Eu trabalhava como CLT, tinha loja de roupas. E eu era tudo, tá? Eu era modelo, gravava, mostrava tudo a vendedora. Dava aula na faculdade, trabalhava como social media e também trabalhava com engenharia fora da empresa. Porque foi onde eu descobri essas oportunidades. O que eu vi no meio de tudo isso? Isso ainda lá dentro dos 50 dias e depois dos 50 dias só confirmou. Porque quando eu volto pro CLT, eu volto mais frustrada ainda. Que eu falo, agora eu não quero mais ficar aqui. Eu tava com medo de sair, mas agora eu não quero mais ficar. Pra me colocarem dentro da caixa. Tem me remunerarem adequadamente. O quê? Sabe o que eu percebi? Que no meio desse processo, eu tava ganhando em uma semana 3 vezes mais do que eu levava 30 dias pra ganhar na empresa. Sem os descontos, sem nada, assim, no lucro mesmo ali. Então, eu falei, não tá fazendo sentido. Porque eu, fora da empresa, poderia contribuir com mais pessoas, mais vidas, mais trabalho. Tinha um retorno financeiro para contribuir com a melhoria da minha família também, além da minha. Investir mais em conhecimento. E eu tava ali fechada na caixinha. Foi onde eu tomei a decisão de fazer o processo de CLT para empreender. Mas não foi só por conta da questão financeira, né? Pensando, nossa, eu tô ganhando mais aqui do que ali. É o tempo, né? Tem o tempo e tem uma outra coisa. Foi onde, nesse processo, eu me aprofundei ainda mais em me conhecer como mulher. Me conhecer como mulher, como profissional. A valorizar o meu conhecimento técnico, porque o que eu tinha ali, nenhuma outra pessoa tinha. E não tô falando por conta de experiência, de conhecimento, nem nada. Mas é porque ninguém fazia como eu fazia.
Assim como ninguém faz como a Adriana faz. Pode ter diversos profissionais empresários na área de regularização aqui em Atibaia. A gente estava falando isso agora há pouco. Mas ninguém é como a Adriana. Ninguém trabalha, entrega os trabalhos como o seu escritório entrega. Então, eu fui reconhecendo esse valor através da minha identidade. Sem falar aqui de religião, mas eu não poderia deixar de falar disso, tocar no nome dele, sem falar da minha trajetória sem falar o nome dele. Então, tudo foi do meu processo da minha identidade em Cristo. Então, foi Deus que me ajudou nesse processo a me identificar. Cara, ele me fez, assim como fez todos nós, para dominar sobre todas as coisas. Sua imagem e semelhança. Sua imagem e semelhança dele. O que eu tô fazendo? Com um pedacinho dele aqui na Terra, o que eu tô fazendo? Eu tô vivendo sobre o controle das outras pessoas, sobre expectativas de outras pessoas, ou até mesmo não saber quem eu era, o que eu gostava. E, mais uma vez, eu não sou um título. Eu não sou engenheira civil. Eu estou como engenheira civil. Neste momento, a gente está gravando um podcast conectado com toda essa temática. Mas isso é um título que me dá. Mas quem que é a Marcy de fato? Sabe? E é uma pergunta que eu faço nas minhas mentorias logo no primeiro encontro. Eu te pergunto, Adriana, para vocês pensar. Quem que é a Adriana, Sintra? Quem que é a Adriana? O que de fato você é? Você não é só engenheira civil, você não é só empresária, você não é só mãe, você não é só esposa. Tem várias frentes. Então, de fato, qual é a sua identidade? E aí foi nesse processo que eu identifiquei, de fato, a minha identidade. E eu falei, bom, eu mereço muito mais. Cara, eu sou a imagem do cara. E semelhança do cara lá de cima. Olha tudo isso que ele fez. Você acha que eu não posso fazer muito mais? E aí eu tomei a decisão de fazer a transição de CLT para empreender. Fiz uma projeção de financeiro, de segurança de investimento. A minha irmã, ela é consultora de investimentos, então sendo também uma ótima pessoa para você trazer aqui para compartilhar conhecimento, que ela é absurda. E foi com ela que eu montei esse planejamento financeiro de segurança, de reserva, né? Na verdade, é uma reserva financeira para que eu desse outros passos. Então, fiz esse processo, permaneci por alguns meses. Transição de carreira. Para transição ali de carreira, principalmente financeira. Nesse meio tempo, tive outras frustrações da empresa, peguei Covid, quase fui de arrasta para cima também. Nesse meio tempo, no mês de 2020, não tinha vacina, não tinha nada. E foi quando isso aconteceu que a posição, na verdade, das pessoas dentro da empresa, quando eu fiquei doente, o retorno que eles deram era do tipo assim, primeiro, eles viram meu exame e falaram, não, mas aqui não tá positivo. Eu falei, não, você tá lendo no lugar errado. Aqui tá constando Covid como positivo. E no final, a pessoa sempre me perguntava, e aí, você tá melhor? Tá na hora de voltar? Não tá? Quantos dias falta? Não se perguntava de fato se eu tava bem, sabe? Aquela preocupação. E depois eu dei o feedback até pro próprio RH da empresa, que a pessoa de lá se preocupava muito com isso, mas a minha gestão não. E é onde eu falei, não faz sentido para mim, porque uma pessoa que tá à frente de uma gestão de pessoas, a primeira coisa com que ela tem que se preocupar são com as pessoas. Então, só fui confirmando, fiz o processo de transição, tomei a decisão, dava um frio absurdo na barriga, decidi falar com o superintendente da empresa na época, e teve uma frase que eu quero falar aqui, destacar para todo mundo que for assistir, que no momento da dúvida que eu fui falar, olha, eu acho que é importante trazer o meu feedback sobre a empresa, a minha visão sobre a área de projetos e obras, porque eu não concordo com certos pontos, mas isso não vai fazer nada de diferença para mim agora, porque eu tô saindo. Mas para você, que é o superintendente de toda a área global, acho que é importante você avaliar. Compartilhei com ele, ele perguntou o que eu ia fazer, que eu não ia. Eu falei, eu vou criar minhas próprias oportunidades, porque aqui dentro não estava tendo oportunidade. Então, eu decidi ir construir as minhas próprias oportunidades. E ele falou, bom, Marcy, já que é isso, eu só tenho uma coisa para te dizer. A melhor decisão é a que foi tomada. E eu concordo plenamente com ele. A melhor decisão. Naquele momento, por mais que eu tivesse o medo da insegurança que a gente tem da falsa segurança, né? Do desconhecido, do desconhecido. Verdade, né? Não só do empreender, do financeiro, que aí ia falar, todo mês você tem aquele valor assim, cai na tua conta, né? Nos outros meses, vai você não correr atrás pra você. Você não vai ter. Não só isso, mas tinha a questão do convênio, tinha acabado de sair de uma recuperação de Covid, então tava com medo mesmo. Mas quando eu escutei essa frase de a melhor decisão é a que foi tomada, dali eu tive a total certeza que realmente aquela decisão foi a melhor. E literalmente foi, porque senão talvez eu nem estaria aqui hoje, conversando com você, ocupando uma coordenação dentro de um programa que faz parte do conselho de classe profissional de todos os profissionais de São Paulo e que contribui tanto com a sociedade. Através desse posicionamento, da minha fala, principalmente nas redes sociais, porque aquela ferramenta foi o que me fortaleceu como profissional. Então, ao longo de tudo isso, eu também comecei a me posicionar nas redes sociais. E posicionar mostrando meu conhecimento, meus estudos, meu processo, sem saber
aonde isso ia chegar, como ia chegar, não sabia. E nem sabia o que você estava fazendo certo ou não. E não tem essa de fazer certo ou não. Acho que você tem que fazer do seu jeito, né? O seu melhor. Se for o melhor momento para você começar é o ontem, porque você já tá atrasada. Melhor coisa. Então, você já tá no momento certo. Faça agora com o que você tem. Foi isso que eu fiz na época. Comecei literalmente a me mostrar nas redes sociais. E esse processo de usar as redes foi o que me ajudou no meu posicionamento, na minha comunicação, na minha imagem, pela gravação de tanto vídeo, tanto stories, de tanta produção de conteúdo que a gente vai testando ali. Foi o que me ajudou a principalmente ser vista também pelas outras pessoas. Eu também falo isso para as minhas mentoradas. São vários assuntos aqui em conjunto. Mas eu falo assim, olha, se as pessoas, elas não estão conhecendo você, se elas não sabem da sua existência, a culpa é sua, porque você tá de boca fechada. Então, é o momento de você usar as ferramentas que você tem para você literalmente soltar a sua voz. Seja nas redes sociais, seja num site, seja num podcast, seja num site, seja numa network, num café com as outras pessoas. As pessoas só vão conhecer e valorizar o seu trabalho, o seu serviço, se você mostrar, se você falar. E foi através de todo esse processo que eu decidi empreender, vi as oportunidades no mercado e cheguei até aqui. Hoje existe a Mavence. Isso, aí falando da Mavence. Isso. Aí a Mavence é uma empresa... É a minha empresa voltada para vistorias técnicas, de análise técnica de imóveis. E aí também tem uma transição. A Mavence, ela nasceu esse ano. Antes era a MA Engenharia. É a primeira vez no seu podcast que eu tô fazendo a divulgação. Adoro lançamentos. Tô fazendo a divulgação dessa transição da empresa. No ano passado, em novembro, eu tava indo para Portugal participar de um evento lá voltado para mulheres na engenharia. E durante o voo, eu descarreguei todas as ideias que estavam na minha cabeça no computador. Eu fui só esvaziando a minha mente. Então, fui download, né? Download. Da nuvem de Deus direto para Direto aqui, ó. Direitinho. Para o computador para estruturar. Pro ChatGPT. Não, ChatGPT. Não foi nesse momento. Depois eu até conversei com o ChatGPT, mas não nesse momento. Eu fiz literalmente esse download mental. Mas sabe de tudo aquilo que um dia você pensou que seria uma ideia boa para o seu negócio, mas você nunca teve a coragem ou você não tirou de fato do papel? Fiz tudo isso. Eu fui tirando, fui descarregando, colocando ali. E ali eu desenvolvi o novo plano de negócio da minha empresa, sem saber. A minha identificação. Hoje eu trabalho com gestão de projetos e gestão de obras. É uma parte mais à frente da minha empresa. Mas hoje, melhor, a Mavence nasce em 2025, desse plano do final do ano, com foco especial na parte de vistoria, de análise técnica de imóvel, com consultoria na parte da engenharia, documentação técnica. Porque, querendo ou não, essa foi a abertura de portas que eu tive no processo na primeira etapa, lá dos 50 dias. Lembra que eu fui fazer uma vistoria, um laudo técnico, e é algo que eu, desde CLT, que eu fazia isso na CLT, eu sempre tive prazer em fazer. Sempre me identifiquei. Só que, sabe, não sei se você passou por isso, aí você pode compartilhar comigo também. Mas sabe quando você tem duas falas? A primeira, quando você se forma, quando você vai começar a sua empresa, as pessoas sempre falam assim, ou você foca em um único tema, em um único assunto e se especializa naquilo, se você tiver certeza daquilo. Então, acho perfeito esse caminho. E o outro caminho gamifique, utilize todas as frentes. Atue em todas as frentes. E foi esse o caminho que eu segui. Fui atuando em todas as frentes, não só deixar dinheiro na mesa, deixar dinheiro parado, mas todas as oportunidades para eu aprender e contribuir. Aprender e contribuir. E ir aperfeiçoando cada vez mais. No meio desse processo, tem uns trabalhos que nós fazemos que acaba sendo bem desgastante, né? Imagina. Engenharia, a gente tá aqui para resolver problemas. Você acha que... Enfim... Mas eu identifiquei que na parte das vistorias era algo que eu mais tinha paixão, que era o passo introdutório para todas as pessoas, famílias, por exemplo, que compram um imóvel, que querem investir, que querem começar a sua vida, ou até mesmo... Eu tenho uma cliente que ela tem quase 60 anos de idade. Ela é solteira, já foi casada e tudo, ela é solteira. E ela comprou o imóvel dela agora. E a gente vai iniciar a reforma agora, né? A gente já fez todo o processo de projetos, vistorias e tudo mais. E aí, é a maior realização da vida dela. Então, independente do seu nível da vida, é um processo introdutório. A vistoria, ela elimina muitos fatores, muitos riscos que você pode ter lá na frente.
seja num processo de compra de imóvel, então numa análise financeira, numa análise de técnica, tipo, esse imóvel vale a pena pela estrutura dele, não vale? Na parte de recebimento do imóvel. Então, comprei o imóvel, vou receber, será que ele garante ali que ele está 100% correto, conforme a construtora se comprometeu a entregar? E o proprietário, como leigo, que não é engenheiro formado na área, ele não tem essa obrigação. Por mais que ele ache que ele vai fazer as verificações, não vai. E lá na frente pode ser um prejuízo muito maior. Então, é uma área na qual as pessoas e também outros negócios, como a parte de corretores, imobiliárias, advogados, a parte de regularização também precisa desse trabalho em conjunto, porque é um complemento. E é uma área que eu tenho extrema paixão, porque valoriza o bem de uma pessoa, o investimento de uma pessoa e ainda antecipa todos os riscos que essa pessoa poderia ter lá na frente. Então, a Mavense nasce desse desejo de contribuir ainda mais. E, ao mesmo tempo, construir uma leveza dentro da própria engenharia. Porque a gente sabe que é uma área técnica, tem uma responsabilidade gigantesca, um peso muito grande, mas não precisa ser dessa forma. A gente pode tratar de uma forma que seja facilitadora. Assim como no seu escritório, você também traz isso para os seus clientes. Você facilita o processo deles, dos imóveis deles, das regularizações, junto até os órgãos públicos e tudo mais. É a mesma coisa. O objetivo final sempre vai ser facilitar e que o cliente viva a melhor experiência que ele tenha dentro da empresa, desde o primeiro contato até o recebimento final do atendimento dentro da empresa. Sem certeza que você não tá falando do Arte Sintra, não? Dos dois escritórios, tá? Do escritório da Adri e da Mavense. Pronto. Porque é isso, entendeu? Às vezes as pessoas falam assim, eu tenho os meus motivos pelo qual eu escolhi a regularização, e um deles era ser mãe, então eu não queria estar no campo, eu queria estar nos bastidores, na parte burocrática, porque isso me permitiria ficar grávida e ter uma criança. Pietro entrega projeto comigo desde 30 dias. Olha só. Né? Então, assim... Um mega exemplo pra gente, inclusive, Dri. Que a gente duvida muito se pode ser ainda, né? Engenheira. Ah, mas eu quero ser mãe, quero constituir família. Mas você pode. Não, o meu maior sonho, quando eu me formei, era ser mãe. Tá vendo? Eu me formei engenheira, porque é o que você falou, eu não sou engenheira, né? Mas o meu maior sonho era ter um projeto e execução de uma criança, entendeu? Então, né? Então, RT. Eu começar a chorar, pega os lencinhos, Gui, por favor. Fazer uma RT do Pietro, projeto e execução, né? Vai, Adriana, sim. Eu ponho ali o estrutural pro meu marido, pra não dizer que ele não participou em nada. Complementar. Projeto complementar, marido. Não, mas é isso. E aí eu escolhi a burocracia, mas eu também fiz projeto. Nossa. Não adoro, gente. Não adoro. Tem que ser sincera. Entendeu? E aí, mas eu comecei, deixa eu tentar projeto, deixa eu tentar isso, deixa eu tentar... A hora que eu entrei na regularização e eu vi isso que você acabou de falar. A paixão. Cara, eu tiro 30 anos dos ombros de uma pessoa que tá morando no imóvel regular, que já veio da mãe, que já veio irregular da mãe, que não sei o que. E aí você vai lá e regulariza, a pessoa fala assim... Sério, né? Não acredito. Tá regularizado mesmo. E aí eu vi o que a gente trazia para essas pessoas. Falei, gente, é aqui que eu quero morar. É paz, Dri. Entendeu? E uma coisa importante, eu acho que a gente pode falar, é o seguinte. Eu comecei com um projeto. E cheguei à conclusão de que não era para mim. Tá tudo bem. Né? Eu acho que a gente crescer e evoluir e aprender... Nossa, eu tinha tanta certeza que projeto era a melhor opção para mim, mas aí a hora que eu vi tudo, eu cheguei à conclusão de que não era. E tá tudo bem mudar de opinião, porque a gente tá crescendo. A gente está evoluindo. No encontro de líderes desse ano, teve um conselheiro federal que falou assim, lá em Brasília, né, do Confia. Ele falou assim, neste mundo existem duas coisas. O que Deus fez e o que a engenharia fez. Tudo que não foi engenharia foi Deus. Foi Deus. Né? Natural. Da engenharia natural. Então, assim, é isso. A gente pode, com o nosso trabalho... entregar muito mais. O que não foi Deus que fez é algum engenheiro que vai dar um jeito de resolver, entendeu? Verdade. Ah, mas é um médico. É um médico com o aparelho lá, com os trem que o engenheiro desenvolveu, né? Com a tecnologia que a área tecnológica desenvolve, né? Com certeza. Então, é muito legal. E, mas eu tinha certeza que eu queria obra, agora eu vou querer projeto? Não tem problema. Se conheça. Porque o que você faz é menos importante do que o objetivo pelo qual você faz. Faz sentido? Total. Isso que você falou é muito importante, porque, por exemplo, eu tive
esse aprofundamento mesmo do autoconhecimento, de saber da paixão, ou melhor, de até valorizar, porque estava na minha vida sempre, mas eu não olhava com olhos diferentes. Assim como a engenharia, estava lá desde o meu primeiro emprego, mas eu nunca tinha olhado com olhos diferentes. Alguém teve que me falar alguma coisa. Diferente da decisão de entrar na engenharia, quando eu avaliei o processo de vistoria, foi exatamente sobre isso, porque eu falei, eu quero também ter paz. Eu também quero ter saúde. Porque isso não é um ponto ruim. A engenharia, pelo contrário, por favor, quem estiver absorvendo isso, a engenharia ela não traz falta de saúde, ela não traz pontos negativos, ela não destrói esses pontos. Desde que você saiba administrar, que você saiba trazer para sua vida. Na verdade, é o seguinte... Tudo que você fizer que não faça o seu coração bater, vai te fazer mal. É isso. Não é a engenharia, não é ser caixa de um supermercado, não é vender cachorro-quente. Se você tá fazendo aquilo e você tá feliz fazendo aquilo, você pode estar fazendo qualquer coisa. Exato. Eu sou extremamente feliz sendo engenheira, né? Mas pode ser que tenha alguém que formou engenharia e não é tão feliz assim. Com certeza. E tá tudo bem. Então, ele ainda tem tempo de procurar o que vai fazer ele feliz. O importante, então, não é a questão da engenharia, é a questão de você se conectar com o que te faz bem. Exato. Exatamente. E pelo fato de eu olhar isso e saber aonde meu coração bate mais forte, dentro dos serviços da engenharia que eu já prestei dentro da minha empresa, é a parte de vistorias. E o que isso seja... eu gosto de obras, sou apaixonada por gestão de obras, gestão de pessoas. Quando você vê o desenvolvimento, uma entrega de um projeto, que você não tinha nada, e do nada você entrega uma transformação, é literalmente uma transformação de sonho em realidade. Quem vive isso de fato, quem recebe um projeto sendo transformado numa obra e completa, sente isso. Cara, a paz que o cliente recebe, nossa, transformando o que realmente desejei ali. E, em realidade... Quando eu olhei para isso, amo gestão de obras, amo uma parte de execução de obras, de projetos, da parte de gestão, projetos menos, mas era uma das frentes da minha empresa. E a parte de vistoria era a minha paixão, de amor, assim, profundo. Qual desses três, se eu pudesse escolher um hoje, qual eu escolheria? Vistorias. Quais os motivos? Isso a longo prazo, quais são os retornos que isso pode me trazer? Em todas as frentes da empresa. Então, já trabalhei com a parte de regularização, hoje eu tenho também parceiros ao longo do trabalho. Mais uma vez, você não precisa deixar o dinheiro parado na mesa. Você pode arrumar formas, mecanismos, para que, de uma forma conjunta, você resolva o problema do cliente, mas, ao mesmo tempo, até de forma indireta com você. A gente fala isso sempre. Sempre. Primeiro, ninguém faz nada sozinho. Segundo, tem muitos profissionais no mercado. Ainda tem esse ponto também que as pessoas perguntam, o mercado tá parado, não tem oportunidade, e a concorrência... Não existe isso. Primeiro, você é única no mercado, não vai ter ninguém como você. Segundo, tem oportunidade a rodo para todo mundo. Se não tiver, você cria a sua própria oportunidade. Eu não quero mais trabalhar com a parte de regularização. Vou chamar a Adriana, tá? Um cliente assim, assado. Vamos firmar uma parceria, trabalhar em conjunto. Como que a gente pode desenvolver? Mesma coisa, como eu falei, com advogados, com imobiliárias, com corretores, assim por diante. De que forma? E a longo prazo? Porque daqui a pouco, esse ano, por exemplo, mais um anúncio, né? Meu principal objetivo, olhando até para o ano passado... Meu ano de 2024 foi muito intenso, foi uma loucura, foi um dos melhores anos da minha vida e da minha carreira profissional. Mas eu também tive que abdicar muitos outros projetos, tanto pessoais e profissionais, para eu conseguir seguir tudo o que estava acontecendo, todas as viagens, todas as oportunidades, assim por diante. Mas eu, olhando para o ano, eu falei, eu não quero só que seja intenso, eu quero que seja intencional. Saber reconhecer e valorizar aonde meus pés estão pisando. Então, se eu tô aqui no podcast contigo, gravando, eu tô 100% aqui. Todos os problemas que eu tava resolvendo no telefone agora, tá tudo lá. Então, meu momento 100% aqui é aproveitar, curtir esse momento, porque isso desgasta a nossa saúde, não faz meu coração bater mais forte. Então, tudo isso eu tive que avaliar ao longo do caminho. E também, esse ano, eu decidi preparar o meu corpo para gestar. Então, não sei em qual momento vai ser, de que forma e tudo só mais. Deus sabe, só né, Deus, meu bem? Exatamente, só Deus sabe, literal. Só que o preparar do corpo, eu não falo só de exercício físico nem nada, mas também em relação ao projeto da minha empresa. Eu quero que a minha empresa também funcione e contribua com a vida e resolução dos meus clientes das pessoas que trabalham em conjunto de uma forma que seja rotativa, funcional, não que dependa 100% de mim. Eu quero que um negócio seja cada vez mais estruturado para rodar, para funcionar, e seja eu estando dentro da empresa ou não, dentro do escritório ou não, seja eu atendendo aquele cliente ou não. Então, eu falei, bom, na estrutura da empresa, eu quero
me especializar cada vez mais nessa área, que é onde eu trago todo o meu know-how de todos esses anos. Quero que os clientes recebam, e principalmente atendendo, fazendo treinamento futuro, porque eu já tenho, por exemplo, estrutura de curso voltado para isso, para a parte de vistoria de recebimento de imóvel também, que é o mercado da construção civil. É o maior PIB que a gente tem no país. A parte da construção de novos imóveis, novos apartamentos não para. É uma coisa que na pandemia não parou, imagina agora. Então, está sendo absurdo. E é uma frente que a gente precisa de bons profissionais. E é uma frente também na qual outros profissionais, como por exemplo, recém-formados, que não têm a experiência, não sente aquela total segurança para você ter o seu próprio negócio, que ele não precisa de muito investimento, ele precisa do conhecimento dele, não precisa de ferramentas caras para fazer os testes e tudo mais. Eu ensino até com um cabo de vassoura, você tem um balde na tua casa, você vai fazer o serviço e não tenha vergonha, você vai entregar o melhor serviço que tem, mesmo que seja com aquelas ferramentas, depois você investe mais. Use sempre o que você tem. Então, é também um mercado na qual eu também posso contribuir com outras pessoas que queiram entrar nessa área. E eu quero muitas mulheres trabalhando comigo. Então, com certeza, digo na formação para que elas se formem também nessa área, trabalhem cada vez nessa área e tendo retorno. Porque a gente acaba tendo até mais flexibilidade de tempo. Então, daqui a pouco eu serei mãe, serei, além, dona da minha empresa, dona da minha casa, dona do meu filho, do meu marido, de todo mundo, do que eu tiver ali da minha construção. Mas, principalmente, sendo saudável, tendo uma empresa que contribua na engenharia e com a vida de outras pessoas também. Você sabe que eu só consegui ser presidente da associação porque eu tenho o Gustavo. Porque se eu tivesse que fazer tudo, eu só consigo estar aqui gravando porque o Gustavo tá ali atendendo o Raul, viu, Raul? Ó, você foi embora, mas você foi embora? Não, eu fui embora, né? Deixei ele sendo atendido com o Gustavo. Mas se eu não tivesse essa administração mesmo, né? Eu tenho uma mensalista em casa. Se eu não tivesse uma mensalista em casa, lavando, passando e cozinhando pro meu marido e pro meu filho, eu ia ter que estar fazendo isso à noite, no horário que eu tô fazendo capacitação para profissional. Mas por muito tempo você também precisou abdicar de certas coisas, por exemplo. De ter que fazer mais dinheiro, por exemplo, para você também ter a sua mensalista ali. Sim. Para hoje, você tá mais tranquila dela fazer lá mensal. Poderia, às vezes, antes ela podia ir uma vez no mês. Mas era uma vez na semana pra limpar a casa e uma vez que ela queria passar a roupa que precisava. Eu quero uma todo dia na minha casa. Então, agora eu consegui. Aí, tá vendo? Isso é uma benção. Eu saí de casa, a minha tava lá limpando e tudo mais. E ela falou, nossa, Marci, tão doido, né? A gente pensar como que aconteceu, como que eu entrei na sua casa. Eu não tenho esse costume de pegar a chave da pessoa de primeiro. Eu falei, Fran... A gente tirou a nossa chave, minha e do meu marido, no caso. Tirou a nossa chave, a gente ficou sem pra deixar uma com você. A primeira coisa que eu te falei, ela não tinha nem começado a fazer a faxina em casa, pra você ver o tanto que a gente se conectou, já por um histórico. Eu falei, a casa é sua, a chave da casa é sua, tá aqui. Não se preocupe, faça da forma... A gente foi se organizando. Mas ela tava lá hoje. Eu que falo, queria você todo dia. Ela falou, mas você tem logo neném pra você ababar dos seus filhos? Eu falei, com certeza. O Gustavo também. O dia que o Gustavo começou... No dia que ele começou, eu dei a chave do escritório pra ele, né? Isso. Ele falou assim, mas você já vai me dar a chave hoje? Eu falei, vou. Ele, faz 4 anos que ele tá aqui. É a confiança, mas ele falou né? assim, mas eu falei, eu tô sozinha. Eu preciso que você venha, que você abra, que você entre, que você saia. Porque se eu tiver que vir pra abrir pra você, se eu tiver que vir pra fechar pra você... Você não vai viver também. Não vai, né? Então, a gente precisa organizar. E, tipo, muito funcionou. Tanto que, né, esse ano ele se torna... Eu falo que eu tô construindo meu próprio arquiteto. Já que eu não gosto de fazer projeto... eu Preciso de uma pessoa tô construindo meu próprio arquiteto. Ele já tá dentro do que a gente acredita. Dentro dessa visão de sempre trazer o melhor pro cliente. Ótimo. E, cara, a gente... Engraçado que a gente já conversou tanto e a gente nunca tinha conversado como a gente tá conversando agora. Gui, faz quantos minutos que a gente tá conversando? 45, era 40 minutos, então já estamos no final. Mas eu fiz o meu curso do Enriquecendo com Zero, que tá na Hotmart, com o mesmo propósito desse. E no meu caso, não precisa nem ser formado. Pode até ser estudante. Porque com isso eu posso ajudar eles a pagarem a faculdade. Entendeu? Então, assim... A gente tem muita conexão, Marci. A gente precisa... Agora, a gente precisa conversar mais ainda. Então, me conta agora, antes da gente encerrar, o lance da mentoria. Como que isso nasceu? Você viu que no ano de 2020 surgiu aquelas oportunidades de dar as aulas e tudo mais. Eu venho de uma trajetória dentro da igreja que eu atuava desde criança ali nas posições de liderança. Então, eu sempre tive esse ponto de ensinar, de passar o conhecimento nessa posição mesmo de estar à frente de algo. Depois das aulas, eu comecei a perceber que
além do que eu contribuía com aqueles alunos dentro das salas de aula, tanto no técnico quanto na engenharia, no Instagram, tudo que eu compartilhava, muitas meninas ali, elas vinham atrás perguntando como eu fazia, como que elas poderiam mudar a comunicação dela, o posicionamento. Eu falava muito disso. Se posiciona, mostra, fala. Mas fala, como? Porque é fácil eu virar pra você e falar, Adriana, faz isso, tal coisa. Tá, Marci, beleza, eu faço, mas como? Porque tudo que a gente vê na internet, você presta muito bem atenção. Com certeza você deve ter essa percepção, porque você já desenvolveu o seu curso para contribuir. Mas a maior parte das coisas que a gente vê na internet é... você tem que fazer... Vou usar o Instagram, por exemplo, como exemplo. Você tem que fazer stories para você se divulgar. Você tem que fazer vídeo. Você tem que fazer tal coisa. Você tem que produzir um conteúdo que seja atrelado com a sua persona, que você mostre que você é capaz na área da engenharia civil, que você trabalha disso. Mas como que eu faço no meio do caminho? Porque para mim, que já sei, é fácil falar para você fazer. Mas para você que ainda não fez, ou que ainda não sabe o primeiro passo, é difícil. Então, foi através da demanda reprimida que foi chegando para mim que eu percebi que eu precisava passar isso adiante. Foi onde eu decidi criar minha primeira mentoria lá atrás. Era até a mentoria transformacional, porque acontecia um processo de transformação. A primeira que surgiu foi em 2021. Foi no ano também que eu decidi, que eu saí da empresa no começo do ano. No final do ano eu lancei a minha mentoria. E foi com esse objetivo de contribuir com outros profissionais. Hoje, a minha mentoria é a mentoria CEP, que ela carrega esse nome porque, primeiro, para qualquer lugar que você deseja chegar, que primeira coisa que você procura? Para você colocar ali no Maps, né, no Waze. Um CEP, um endereço, um direcionamento. E a mentoria nada mais... É isso, é um direcionamento que você recebe para você sair do ponto que você está hoje aonde você deseja chegar. Com uma pessoa que já passou pelo processo ou de alguma forma pode contribuir contigo ali porque é um detalhe muito importante também, cada profissional é exclusivo. Cada profissional é único. Então, o meu momento, os meus objetivos, os meus sonhos é diferente do que a Adriana tem de objetivo futuro. Você já tem uma vasta experiência, tem uma jornada, tem superações, conquistas e tudo mais. Mas e o próximo nível? Tá bom para você, tá ótimo. Mas e o seu próximo nível? Você vai permanecer aqui na caixinha que você mesmo construiu. Não é nem a que as pessoas construíram, mas que você construiu. O próximo nível sempre é melhor. A gente, mais uma vez, foi feita a imagem e semelhança de Deus. Para dominar sobre todas as coisas. Então, tem sempre um próximo nível para a gente alcançar. Então, quando eu percebo essa necessidade de outras pessoas, porque antes chegavam homens e mulheres, era um perfil misto ali nas redes sociais, eu percebo essas pessoas chegando, fazendo esse pedido, eu falei, eu não posso guardar só para mim. E não é uma questão de, então eu vou fazer para a pessoa pagar. Não é, porque nem tudo que é gratuito as pessoas valorizam. Na verdade, o que é gratuito as pessoas não valorizam. Fato. É fato. Isso aí é natural da pessoa. Mas não é só pela questão do investimento, mas o comprometimento que aquele profissional, que aquela mulher, que aquele homem tem para sair da zona de conforto dela para ir para a zona de confronto, para chegar no nível que ela quer. Só que ao longo do caminho, eu sendo mulher e sabendo de todas as dificuldades, identificando o meu público ainda maior mulher, pela identificação que elas vinham tendo comigo, eu percebi que o meu propósito é com mulheres. Então, hoje a minha mentoria é voltada 100% para mulheres, para profissionais que desejam passar por essa transição de transformação das suas carreiras, e não só da carreira, porque geralmente a gente fala assim, você tem algo que primeiro você fazer no seu pessoal para depois no seu profissional. Sua transformação pessoal para o seu profissional. Não é, porque é uma coisa só. Você é uma única pessoa. Então tem que ser conjunto. Primeiro você constrói a sua identidade. A gente descobre ao longo do processo a sua identidade. Então, como você é vista? Como você se vê? E como você deseja ser vista, ser reconhecida lá fora? Então é um processo de identificação profundo, autopercepção que a gente constrói em conjunto. Depois a gente vai para a fase da construção do posicionamento estratégico, da imagem intencional, você passa por uma consultoria de imagem, então é uma estrutura muito mais aprofundada, vai para a parte da comunicação, porque se você não souber... Quem não se comunica, se estrumbica. Exato. Aí eu falo, ótimo, adorei essa frase. Chacrinha. Não vende, assim, não é vendível. Se você... É tua imagem toda bonita, toda arrumada, alinhada, mas se eu abrir minha boca, se eu não abrir minha boca, as pessoas não vão me conhecer. E ao mesmo tempo, se eu não me posicionar, seja da forma, passando a mensagem que eu desejo transmitir para você, até como cliente. Às vezes eu não quero me posicionar nas redes sociais, mas eu quero sentar com o cliente e apresentar e mostrar o meu valor, e não só o preço do meu trabalho. E no final, ele tomar a decisão, a gente estava falando sobre isso também, que eu sou a melhor para ele. Ele pode ter outros mercados, mas ninguém vai ser como eu.
E isso é difícil as pessoas reconhecerem isso nelas mesmas e mudarem essa visão. Então, óbvio, eu já tive mentorada tanto na área da engenharia civil, então toda vez que eu abro a turma, eu já abri turmas tanto em grupo quanto individual. Quando eu abro para a fase de mentoria, é sempre voltado para as mulheres na área da engenharia, das áreas tecnológicas. Só que sempre vem outras. Então, eu já tive psicóloga, já tive professora, já tive educadora física. E aí, pelas histórias delas, pelas transformações, como que eu não vou contribuir com a vida de uma mulher, mesmo ela não sendo da área da engenharia? Você consegue entender o que eu percebi? Que não era sobre mim, Marci, não era sobre o meu trabalho, mas como essas mulheres seriam transformadas através do meu conhecimento, da trajetória e do meu direcionamento. E não precisava ser exclusivamente da engenharia. Todas nós mulheres precisamos disso ao longo do processo, das nossas idades, das fases que a gente passa na vida. E seja para uma conquista profissional ou pessoal, que está tudo em conjunto. Antes da gente encerrar, tem algum causo, que aqui é prosa de engenharia, casos e causos, né? Ah, meu Deus. Tem algum caso de alguma mentorada, já que a gente tá nesse tema, que você gostaria de compartilhar antes da gente encerrar? Ô Gui, você consegue pôr o QR Code da Marci na tela para quem quiser se inscrever na mentoria? Consegue, né? Fazendo mais um lançamento. Maravilhoso, ele é um menino maravilhoso, ele consegue. Fazendo mais um lançamento aqui, porque até então toda a turma estava fechada. Eu tô abrindo... não tinha? Tem? Não tinha. Abri exclusivamente eu inventando coisa que não tem aqui. Não, tem. Porque até o ano passado eu tinha fechado o processo, porque o meu processo de mentoria é contínuo, é um acompanhamento de perto. Não é só passar o conhecimento e falar, a Adriana faz e tudo mais, e a gente vê lá no final se deu certo ou não. Não, é um acompanhamento contínuo. E para isso, não só eu preciso me dedicar como mentora, como a outra pessoa que também, obviamente, tem que se comprometer. Mas não é igual a academia que você paga e fica magra? Você precisa ir. Adriana, toma vergonha. Não, porque se eu pago a academia, eu já devia emagrecer automaticamente. Olha, eu concordo. Então, assim, se eu contrato essa mentoria, eu tenho que fazer os exercícios? Se você tiver realmente o objetivo de chegar ao resultado que você tanto deseja, com certeza você tem. Eu tô falando isso porque às vezes no curso a pessoa compra o curso e não assiste a aula. Aí vai vender CND e INSS. Como, gente? Vai ficar rico? Como? Se não tá oferecendo. Não tá nem assistindo a aula. Como? Então, assim, eu faço a minha parte, mas a gente depende do conjunto. Exato. Né? Então, a mentoria é isso. É a sua dedicação e a dedicação de quem... É 50-50. De quem se compromete, É eu e você. Eu tô aqui dedicando meu tempo, meu conhecimento, meu know-how, minha experiência. E você? Você vai dedicar com as suas ações dentro do plano estratégico que a gente constrói, o plano de ação, ao longo dos encontros, para chegar até o seu objetivo de uma forma leve. Porque, às vezes, a gente acha que sozinha a gente consegue fazer. E, de fato, é possível fazer. Mas consegue chegar até lá. Com mapa é mais legal, né? Com o CEP, né? Com o CEP é muito mais direcionado, mais tranquilo, mais leve. E você tem clareza ao longo do processo. No meio do caminho, se você faz sozinho, você tá confusa, se perde e acaba, às vezes, não chegando até lá e se frustra e não faz mais nada. E hoje, como é que você vai abrir? Como? É mentoria CEP. Mas é individual ou individual? É individual. Antes, a última turma que eu abri foi em conjunto, que era o treinamento CEP. Então, era em grupos. Qual que é a maior diferença entre isso? É que o processo é totalmente personalizado e exclusivo para você. Com as suas necessidades, com as suas particularidades e com todo o plano, né, a tração do plano de ação que a gente faz para você voltado para o seu objetivo e não em grupo. Porque quando a gente trata em grupo, são vários objetivos em conjunto. Obviamente que tem um direcionamento, um conhecimento ali para que todas apliquem, mas o processo é muito mais global do que individual. E no individual o seu resultado é muito mais assertivo do que quando você faz em grupo. Você pode testar, que eu tenho certeza que que o seu resultado vai ser muito maior e muito melhor se você fizer uma mentoria exclusiva só para você do que em conjunto, independente da área que você deseja investir na mentoria. Considerando que a gente já estourou nosso tempo... Nem falei o caos. Me conta o caos. Conta o caos rapidinho. Já teve, por exemplo... Resumo. Teve uma... Falando de engenheira civil, né? Tem uma engenheira que ela já estava formada, não reconhecia o valor dela, não se valorizava, não tinha... E é um processo que eu vejo até, como eu te falei, da imagem. Então, a gente trabalhou toda a parte da identidade dela, a imagem dela, os objetivos profissionais, os resultados que ela queria ter. O principal dela, ela queria sair de CLT para empreender.
isso aconteceu no meio do processo. Ela fez todo o processo, identificou o valor dela. Conseguiu identificar quem ela era de fato, que ela não era um título profissional. Ela trabalhava com projetos dentro de uma empresa, num escritório. Ela fez uma projeção, que a gente coloca datas nas ações. Então, tinha uma projeção para ela pedir as contas para sair, para ela trabalhar só para ela. Nesse meio tempo, a empresa mandou ela embora também. O escritório acabou falindo nas etapas, então precisou fazer o desligamento dela. E eu falei, agora é a hora. Então, é Deus colocando no chão, eu falei, já deu tudo certo, filha. Você deu o primeiro passo, então a gente trabalhou 3 meses para isso. Você já tá preparada, não tem chance de dar errado, só tem chance de dar certo. No meio de tudo isso, hoje, ela é uma das maiores projetistas que eu conheço. Inclusive, ela trabalha com os projetos complementares da minha empresa, a minha maior parceira. Desde o primeiro momento foi o que eu acredito. Espero que sim, mas se não for, não tem problema. Mas eu fui a primeira no processo de fazer o investimento da contratação dela, dos projetos dela, que acreditei em toda a especialização, em todos os projetos. Ela também trabalhava com regularização, por quê? Ela acabava viajando muito por conta da família, queria viajar muito por conta da família, que eles são militares, nesse sentido. E aí ela queria acompanhar a família, mas não conseguia, porque tinha que ficar ali na caixinha. E aí ela queria ter essa flexibilidade. Com projetos, regularização e tudo, ela teria essa flexibilidade. No meio do caminho, ela identificou a paixão dela por projetos em BIM, projetos complementares, projetos que da parte do BIM que compatibilizam o restante da estrutura. Hoje ela atende o Brasil inteiro, tem o seu próprio escritório com a sua própria empresa ali, trabalhando para ela mesma, tem total flexibilidade, viaja mais que nós duas juntas, tá? Uma coisa maravilhosa. Toda vez que eu falo com ela, ela fala, ai, Marci, tô em tal lugar. Ela fala, ai, olha que gosto. E no final, o resultado dela é 5 vezes mais do que ela recebia lá. Isso logo no primeiro ano da empresa dela, quando ela saiu, né? Fez a transição de CLT. Então, é um resultado inimaginável. Eu já enxergava isso nela, mas ela não enxergava. E hoje ela sabe o quanto que eu apoio, não só pela contratação dos trabalhos dela, mas que eu apoio como engenheira, como mulher profissional, e reconheço isso nela. Antes de enxergar em você, sobre emprestar os nossos olhos, você mesmo, enxergar em você o seu valor, eu mesmo já estou enxergando e vendo que te espera a partir do momento que você fala, é esse o objetivo que eu quero. E aí é tudo isso que aconteceu com ela. Então, Bianca, tô mandando um beijo pra você especial, você é um grande orgulho pra mim. Uma das minhas pupilas, que sempre falo dela ali nas redes sociais, tem várias outras, mas era um caos. E tem outras que começou professora, sendo professora ali na área, ela se saiu com a especialização na parte de psicóloga e empresária. Então, ela se tornou empresária, abriu sua própria escola, abriu seu próprio espaço de atendimento como psicóloga, que ela tinha as 2 frentes. A da educadora física abriu a própria academia dela. Ela tinha muito medo, era minha auxiliar de limpeza na empresa que eu trabalhava, inclusive. Depois de todo o processo de posicionamento nas redes sociais, na vida pessoal, ali no presencial mesmo, no off, ela acabou abrindo a própria academia dela, se formou e também é uma das maiores profissionais da área da educação. Então, o que eu vejo é isso, é quando você reconhece a sua identidade, o seu valor e descobre a sua paixão ao longo desse processo, não tem nada e ninguém que te pare. Então, é isso. Gente, é isso que deixa a gente rico. Entendeu? O que deixa a gente rico é fazer o que a gente ama, não independe do que seja. Gui, a gente não falou dos patrocinadores. Então, eu vou falar agora, você que está em casa assistindo esse Pod Prosa de Engenharia, você já entendeu que o objetivo do Pod Prosa é trazer conhecimento, é trazer conversa, é trazer bate-papo, falando de engenharia, mas de um jeito diferente, né? E quem são os nossos apoiadores? A Matrix Assessoria Contábil. Eles são maravilhosos, inclusive é a nossa assessoria contábil. Se você precisa de ajuda, inclusive com esse negócio de KNAI agora, sua empresa é de engenharia, veja se você está no KNAI correto, atualize seu cartão de CNPJ, a Matrix está à sua disposição. O CREA São Paulo é nosso apoiador, né? Maravilhoso. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que é quem habilita para os profissionais da engenharia e área tecnológica para que exerça a profissão regularmente. A Mútua, que é a Caixa de Assistência ao Profissional, e, tipo, quem não conhece a Mútua precisa conhecer, porque se você é engenheiro e não é mutualista, você tá perdendo tempo. Inclusive, se pagar até hoje, não vai dar tempo, porque hoje não é o dia que vai pro ar, tem R$50 de desconto, mas ainda tem R$20 de desconto no mês que vem. Isso, ainda tem mais então, R$20 de desconto vale a pena. E R$50 que vai pra Previdência privada, automático pra você. E se você tiver mais de 5 RTs emitidas, você tem um seguro de responsabilidade civil de R$50 mil, que chega diretamente no seu e-mail. Olha, isso eu não sabia. Só procurar no seu e-mail, tá lá. Nossa, vou procurar. Se você emitiu mais de 5 RTs no ano, você recebe. O IPEA, que é o Instituto Paulista de Entidades de Classe, porque como é o presidente de associação, ele apoia as associações. A Construexpo, que é a maior feira de construção civil
de Atibaia região, tá? E, cara, é muito boa a Construexp. Cara, se você tiver disponível, vai ser em agosto. Venha participar com a gente, vale muito a pena. Silicolchões, você sabia que quando você dorme, você tem um dia muito mais produtivo? Com certeza. Você tem uma vida muito mais de qualidade. Feliz. Silicolchões é a número 1 do Brasil. E a gente tem ela aqui em Atibaia. E ela é um dos nossos patrocinadores. Ó, começou a passar os logins aqui. Aí agora aqui é tudo nosso, tá? Tarde na Represa, que é o passeio de lancha com meu marido na Represa de Nazaré Paulista. Com meu marido delícia. Não, né? Com o marinheiro. Não é pra passear com meu favor. marido, não. Mas é ele que pilota a lancha, né? Faz o seu churrasco, cuida ali do seu dia. O Enriquecendo com Sério, que é o meu curso na Hotmart, onde você pode se tornar um aferidor de obras e mudar a sua vida, pagar a sua faculdade, quem sabe, com esse dinheiro. O escritório de regularização, que é do Arte Sintra Regularização de Edificações, onde a gente regulariza tudo na Receita Federal e cartório. E em Atibaia, projeto de regularização na prefeitura. E o estúdio, que é esse estúdio que você está vendo. Maravilhoso! Se você quiser ter o seu próprio podcast, você pode alugar o espaço e fazer o seu próprio... Ou gravação de videoaula, né? São várias possibilidades. Lembrando que na do Arte Sintra Regularização de Edificações, você tem a sua primeira consulta gratuita. Então, se você entrar em contato, a gente faz uma análise de quanto vai ficar para regularizar o imóvel sem nenhum custo pela consultoria. Porque se a pessoa não sabe, ela não sabe se ela vai gastar 5 ou se ela vai gastar 50. Ela não sabe se é um mês ou se são 5 meses. Fica difícil tomar decisão desse jeito, gente. Sim. Então, ela vem... Nossa, que perfeito, Adri. Ela vem, a gente desenha para ela, olha, vai ficar esse tanto, demora esse prazo. Se ela tiver dinheiro para começar, começa. Se não tiver dinheiro, ela já tem informação. Se ela tá vendendo... É um planejamento. Se ela tá vendendo, ela sabe quanto ela precisa pegar de sinal. Ela sabe quanto ela tem que falar pro comprador o prazo para ficar pronto. Então, a gente sempre faz isso como um propósito mesmo, né? Para ajudar as pessoas a viabilizarem os seus objetivos. Isso fideliza também. Fideliza, no final das contas. E aí, eles já vêm enquanto o nosso escritório é especializado e tudo mais. Perfeito. Quem for entrar na mentoria e assistir o Pod Prosa, tem algum... Tem um detalhe muito importante. Vamos lá, fale sobre isso. Tem um detalhe importante porque a mentoria é exclusiva, como eu comentei. Dentro disso, individual. E são apenas 5 vagas. 5 vagas. Eu não sabia então, as disso. pessoas, elas não só se inscrevem para fazer a participação, elas são selecionadas. Por isso que é muito exclusiva. Então, você passa também por todo um processo. E não é por um momento tipo, eu escolho a Adriana, mas eu não escolho o Guilherme para participar. Não é nesse sentido. Mas para saber se aquele momento é o momento ideal para você entrar para a mentoria. Porque às vezes eu quero... não é pelo investimento, porque, mais uma vez, é uma consequência. O dinheiro é uma consequência. E eu tô investindo no meu tempo. Você tá investindo no meu tempo pra gente sentar, estruturar e tudo mais. Mas, às vezes, naquele momento, você não vai ter o seu comprometimento, principalmente, o tempo, e você também não tem conhecimento sobre o que a mentoria vai trazer pra você. O que ela pode trazer através das ações que você vai ter. E, às vezes, no final, às vezes, nem você quer isso. Porque às vezes a pessoa quer o resultado. Tipo comprar o curso e não fazer, né? Exato. Eu quero o resultado que teu curso oferece, mas eu não quero fazer as aulas, não quero estudar as aulas. Então, faz sentido eu entrar pro teu curso? Não. Porque no final não tem propósito. E, de verdade, tem pessoas que falam, propósito não traz dinheiro. Traz sim. Traz sim. Só que o propósito é o que move o nosso coração pra gente seguir adiante, pra gente continuar o nosso trabalho e principalmente ver a transformação das outras pessoas. É isso que move o nosso trabalho. Então, por isso que o processo da mentoria CEP já tem esse nome, que é um direcionamento exclusivo para você e só 5 pessoas são selecionadas pelo processo do período de acompanhamento também. Então, não são todas as pessoas que entram, você é selecionada. Então, tá bom. Então, vamos lá encerrar, Gui, que eu já extrapolei uma meia hora da meia hora. Quanto tempo deu, Gui? 1 minuto. Então, só passamos 20 minutinhos. 20 minutinhos. Pessoal, até a próxima. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada. Beijo.